Então, onde fica o maior deserto do mundo? Você pode normalmente pensar que fica na Arábia Saudita, no deserto de Gobi ou Saara, mas, na verdade, o maior deserto do mundo fica na Antártica. É o deserto polar antártico. Fica lá bem no meio. E no inverno, quando o sol se põe, os ventos podem chegar a 320 km por hora e a temperatura pode cair a 129 graus abaixo de zero. Muito, muito frio, muito escuro e muito seco. Só recebe cerca de 2% de precipitação ou 2 polegadas de precipitação em um ano, mas estranhamente está assentado sobre 70% da água doce do mundo. Está congelada, mas é um deserto. A Bíblia, em Apocalipse, fala sobre um tempo em que o mundo novamente será frio e escuro. Fique conosco, vamos falar sobre isso nesta apresentação de Apocalipse agora. Bem, hoje vamos estudar o tema do calabouço do diabo, que é baseado em Apocalipse capítulo 20. E vamos basicamente cobrir todo esse capítulo, que fala sobre alguns dos eventos dos últimos dias lidando com o milênio. Vamos descobrir o que a palavra de Deus tem a dizer. E antes de nos aprofundarmos na lição, eu gostaria apenas de definir o pano de fundo ao juntos abrirmos as nossas Bíblias. Vá até Apocalipse capítulo 20. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler o primeiro segmento. Apocalipse 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o selo em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E essa é a primeira sessão. Vamos descobrir tudo isso. E eu espero que aceitemos o que algumas pessoas acham ser um assunto difícil e simplificá-lo. Agora, as histórias da Bíblia são a chave para entender a teologia da Bíblia. As histórias bíblicas estão lá como uma chave para entender algumas dessas questões proféticas complexas. O Apocalipse, mais uma vez, é um caleidoscópio que é montado a partir de muitas outras histórias da Bíblia. Vamos voltar ao início. E eu quero que você saiba que, no Jardim do Éden, quando Deus fez o paraíso, tudo era muito, muito bom. O solo era tão exuberante e vibrante e fértil que produziu muitas frutas exóticas que nem podemos imaginar. E o homem teve que fazer muito pouco em termos de trabalho. Ele trabalhava, mas era muito agradável, não era cansativo. Mas após o pecado e o homem ser expulso do Jardim do Éden, Deus disse, e você lê isso em Gênesis 3,17, maldita é a terra por causa de ti. Então, algo aconteceu, a terra não seria tão vibrante e produtiva. Então você chega ao Gênesis capítulo 4, e bem, Deus disse a Adão em Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então você vai para Gênesis 4, e depois que Caim matou seu irmão, a maldição foi ainda mais além para Caim. E diz, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Então, é claro, mesmo depois do dilúvio, a terra e o solo e a agricultura tornaram-se ainda mais difíceis, porque parece que a vitalidade natural foi diminuída. Então, quando Israel entrou em cena, Deus disse ao povo de Israel, através de Moisés, que eles deveriam cultivar a terra por 6 anos e depois deixá-la descansar no 7º ano. Foi como no 7º ano sabático. E dava uma chance de recuperar sua nutrição e, basicamente, você deixava em repouso e ela se curaria e desenvolveria mais vitalidade e o material orgânico reconstruiria o solo.
Eu sei que por volta do fim do século XIX, George Washington e Carver tornaram-se famosos porque eles mostraram que muitos plantadores eles não estavam conseguindo plantar algodão, porque o algodão tirava muito nitrogênio do solo. E ele disse, vocês têm que plantar outras coisas, como batata doce e amendoim. E o que vamos fazer com amendoim? Ele disse, eu vou pensar em algo. Ele pensou em muitas coisas para fazer com amendoim, inclusive asfalto. Ele inventou muitas coisas, mas toda a ideia era que essas culturas colocavam nitrogênio de volta no solo para fortalecê-lo. Deus sabia que o solo precisava descansar para que pudesse se recuperar e manter sua vitalidade. Bem, por um tempo, os judeus seguiram essa lei, mas até onde podemos dizer, estudando a história da Bíblia, foi amplamente esquecido. Ele disse a eles, mas ao sétimo dia dispensarás e deixarás descansar para que possam comer os pobres do teu povo. Qualquer alimento deixado voluntariamente, os pobres eram autorizados a colher. Mas continuaram colhendo ano após ano e negligenciaram deixar a terra descansar. Então Deus diz, olha, se você não vai deixar a terra descansar, eu vou fazer você deixar a terra descansar. Finalmente, depois de 490 anos de desobediência, eles foram levados para a Babilônia. A Bíblia nos diz que eles queimaram a casa de Deus. Essa é Babilônia. Queimaram o templo de Deus em Jerusalém. Eles derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios com fogo. Note isso em 2 Crônicas 36:19. É um verso muito importante. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia. Agora, não perca este ponto importante. As pessoas que estavam em Jerusalém, que não escaparam da cidade, foram destruídas, e a cidade foi queimada com fogo. Os que foram poupados e receberam misericórdia foram levados para a Babilônia, para aquela cidade dourada. Lembrem-se que estudamos Babilônia e era como uma cidade dourada. E eles puderam voltar depois do tempo na Babilônia, que foi de 70 anos. Diz que até que a terra se agradasse dos seus sábados, e esta é a parte que eu queria destacar. Até que a terra tivesse desfrutado o seu sábado, enquanto estava desolada, ela guardou o sábado, para cumprir 3 pontos em 10 anos, ou diríamos 70 anos. Então, enquanto a terra ao redor de Jerusalém estava desolada, ninguém estava na terra, nos diz que estava guardando o sábado. Você pode ler em Neemias 1 que durante esse tempo diz que e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas ao fogo. Agora, quando vamos a Apocalipse e começamos a ler sobre esses 1000 anos em Apocalipse, tenha em mente que a Bíblia diz um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E sabemos que Deus trabalha com um princípio através da Bíblia de que 6 dias você trabalha e um dia você descansa. Haverá 1000 anos, período em que o planeta descansa e se recupera da maldição do pecado. E estará desolado durante esse tempo. Então fiquem comigo, amigos. Eu acho que vocês vão ver como tudo isso se encaixa e faz todo sentido. À medida que formos vendo, vou dar muitas passagens que estão na lição. Eu espero que você esteja usando as lições. Pode baixá-las gratuitamente. Se não, anote. E você poderá conferir tudo. Então, temos perguntas e respostas para estudar o assunto do milênio. Pergunta número 1. Que eventos marcam o início do período do tempo de 1000 anos? Bem, você vai a 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, e ali o apóstolo Paulo nos diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o Senhor está descendo e os mortos estão subindo. Este é, obviamente, um momento climático na história. Isso marca o início do período de 1000 anos. Acabamos de ler sobre isso em Apocalipse 20. Diz, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E diz, bem-aventurados os santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, esse é o ponto de partida para quando estes 1000 anos começam. A vinda do Senhor, a ressurreição. Aqueles de nós que estarão vivos e continuam sendo transformados e levados para encontrar com o Senhor no ar, às vezes chamado de arrebatamento, mas não é um arrebatamento secreto. Todos saberão quando isso acontecer. O resto dos mortos, Apocalipse 20, verso 5. Agora espere. Se os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, quem são os outros mortos? Os perversos. Você só tem 2 escolhas. Uma vez tirado o bom da equação, só resta o ruim. Há apenas 2 categorias. Jesus disse, ou você está comigo ou contra mim. Você estará salvo ou perdido. Há 2 caminhos na vida. Ou você estará no caminho estreito que leva para o céu, aquela porta estreita, ou você estará no largo, e eles chamam de Broadway. Você está no caminho largo para a destruição. Então, o resto dos mortos não viverão até que os 1000 anos terminem. O que isso implica? Depois que os 1000 anos terminarem, eles vivem, certo?
diz: esta é a primeira ressurreição, ou seja, aqueles que serão ressuscitados na primeira ressurreição quando Jesus voltar. O que mais vai acontecer na primeira ressurreição? 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Sabe, eu costumava me perguntar o que essa palavra incorruptível significa. Então temos esses corpos glorificados, que não envelhecem, decaem e se corrompem, mas teremos corpos vigorosos, eternos, imortais. Seremos transformados. E isso não acontece lentamente como uma borboleta, acontece instantaneamente. E o Senhor pode fazer isso. Pois isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. A Bíblia nos diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, nossos corpos regulares de carne e sangue envelhecem. Este não é o corpo que herda a vida eterna. Falaremos mais sobre isso. Quem vai mudar nosso corpo vil para que possa ser moldado como seu corpo glorioso? Então perguntamos que tipo de corpo nós temos? Teremos corpos como o corpo de Jesus quando ressuscitou dos mortos. Agora ele tinha um corpo glorificado que era... Deixe-me voltar e dizer isso de uma forma diferente. Deus fez Adão e Eva com corpos reais. Eles foram feitos para viver para sempre, mas eles comiam, trabalhavam, podiam descansar. Não porque estavam exaustos, mas era um descanso agradável. E eles eram corpos físicos reais. Deus vai realizar seu plano original com um upgrade. Mas quando Adão e Eva pecaram, eles perderam aquela quarta dimensão que nós vamos chamar de lado espiritual da natureza. Agora veja, mesmo onde quer que você esteja, e aqui no estúdio, tem anjos aqui. Provavelmente bons e maus. Há anjos por toda parte. Nós não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades e governantes e lugares celestiais e assim. Há um reino espiritual que não vemos. Se nossos olhos pudessem ter o véu removido, como o servo de Eliseu, veríamos as colinas cercadas por carros de fogo. Mas quando o homem pecou, aquele sentido, o sentido espiritual, foi destruído e danificado. Nós teremos corpos que serão físicos e espirituais, e serão corpos imortais glorificados, com poderes e habilidades que não temos agora, mas eles são reais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele comeu e ele disse: me toque, veja, carne e sangue. Não é que... um espírito, ele não tem carne e ossos como você vê que eu tenho agora. E diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então o Senhor queimará os ímpios, e quando ele vier... Então, quando Jesus vier, quando a ressurreição ocorrer, quando formos transformados, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares com corpos glorificados e nos reuniremos com os salvos, os mortos em Cristo. Ao mesmo tempo que acontece com os ímpios, isso é, o início dos 1000 anos, os ímpios que estiverem vivos, diz que serão destruídos pelo brilho da sua vinda. Você tem um grupo que diz: ei, este é o nosso Deus que esperávamos por ele, e ele vai nos salvar. E então você tem outro grupo, e eles fogem da sua presença, pedindo que as rochas e os montes caiam sobre eles e os esconda do seu rosto. Então, em toda a criação, meio que implode no momento em que Cristo vier. A terra está em mau estado. Diz: e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Um terremoto tão poderoso e tão grande. E observe, o que mais? E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Agora essa foto, pelo que eu entendo, é uma pedra de granizo. Alguém me enviou ontem. E é da Austrália. E me parece que é um bloco de granizo de 5 libras. Eu conheço o cavalheiro e... esse é um exemplo. Há algumas grandes pedras de granizo. Eu ouvi que o maior granizo registrado era do tamanho de uma bola de softball, mas essa parece do tamanho de uma soft bíblia para mim. Foi no Paquistão e matou pessoas. Você leu sobre o granizo, uma das pragas do Egito que matou pessoas e animais que estavam no campo. Mas esse granizo que está vindo, diz que cada pedra de granizo era do peso de um talento, que seria aproximadamente 34 quilos pelas medidas de hoje. Então você tem os terremotos, montanhas sendo engolidas, mortos em Cristo sendo ressuscitados, os vivos sendo arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Os ímpios estão fugindo de sua presença, tentando se esconder na superfície da terra quebrada, sendo mortos pelas pedras de granizo que estão caindo do céu.
E é nesse momento quando o milênio começa. Lemos em Apocalipse, capítulo 20, que diz, um anjo. Agora, este é um anjo que tem mais poder do que Lúcifer, e muitos suspeitam que este pode ser Gabriel, o anjo do Senhor, e desce e se apodera do dragão. O dragão, a serpente, quem é este? É Satanás. E ele tem uma grande corrente em sua mão. Agora, quando falamos de Satanás e correntes, falamos sobre o calabouço do diabo. Estas são uma espécie de metáforas. Eu não acho que você pode algemar o diabo, porque diz que não lutamos com carne e sangue. Não usamos armas carnais na luta contra o diabo. As armas da nossa guerra são espirituais, mas são poderosas para derrubar suas fortalezas. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Satanás está amarrado. Onde ele está preso? E como ele está preso? É aqui que muitas pessoas entendem mal. Eu vou gastar alguns minutos com isso. Diz, ele está preso no poço sem fundo. Essa palavra em grego é a palavra abussos. Provavelmente você conhece a palavra abismo. São palavras com a mesma raiz. E você encontra essa palavra, por exemplo, se você lê em uma Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, foi traduzida antes mesmo do tempo de Cristo. Quando fala sobre Deus fazendo o mundo no princípio, diz que o mundo, a terra, era sem forma e vazia, que diz que era abussos. Descreve a terra com um bussos. Se você ler a Bíblia, quando Jesus estava conversando com os demônios, quando esse homem endemoniado foi possuído lá pelo mar da Galileia, ele perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, nosso nome é Legião, porque somos muitos, e rogaram-lhe que não os mandassem para o fundo do mar. Veem essa palavra, elas são profundo. É exatamente a mesma palavra que você encontra no Apocalipse, traduzida como poço sem fundo. Agora, eu me lembro quando eu li isso pela primeira vez na Bíblia, eu pensei, Satanás é lançado em um poço sem fundo, e sabe, cristão bebê lendo a Bíblia e levo tudo literalmente, e eu tento imaginar um poço sem fundo, e eu me lembro de quando eu fui às cavernas de Carlsbad, quando eu era mais jovem. E alguém já esteve nas cavernas de Carlsbad? Sim, é imperdível, eu gostaria de ter descoberto isso. Foi descoberto por um rapaz de 15 anos chamado Jim White, e ele pensou ter visto fumaça saindo das colinas. E ele chegou um pouco mais perto e descobriu que era um vórtice de morcegos. E eram tantos deles que escureceram o céu, e ele pensou, eu tenho que ver isso. Muito corajoso esse jovem. Ele fez uma escada de arame farpado, com alguns postes e arame farpado. Desceu sozinho, sem nada, mas, sabe, com uma tocha primitiva, ele começou a explorar. Ele voltou várias vezes e acabou sendo uma espécie de guardião das cavernas de Carlsbad o resto da sua vida. Bem, quando estavam levando pessoas nos primeiros passeios pelas cavernas de Carlsbad, eles tiveram que desenvolver uma espécie de passarela para manter as pessoas um pouco seguras, e havia um precipício com um grande velho buraco lá, e chamaram de Poço Sem Fundo. E o motivo, eles disseram, veja isso, eles pegaram uma pedra, eles jogaram a pedra para o lado, e foi... Eu disse, era um poço sem fundo. Em algum lugar, na China, ela saiu em outro lado. Ou algo assim, eu não sei o que eles pensaram. Bem, depois eles conseguiram um equipamento mais sofisticado, desceram, eu esqueci qual era a profundidade, era tipo 180, 270 metros abaixo, que estava cheio de um pó de calcário muito fino e um monte de pedrinhas. Mas o que estava acontecendo é que as pedrinhas estavam... Puf, mas eles não ouviram isso. Então eles acharam que era sem fundo. Bem, é claro, é um poço sem fundo, é um buraco negro? É onde o Senhor vai colocar o diabo? É a mesma palavra para abussos que foi usada para descrever o mundo. Quando foi criado pela primeira vez em sua condição caótica, significa vazio. Esses demônios que disseram a Jesus, não nos lance nos abussos, significa o vazio, sem nada para possuir. Veja que até no tempo de Cristo já estava lá, porque eles disseram, não nos lance lá. Veja, o diabo é um viciado em trabalho. Se ele não tem nada para fazer, isso o deixa louco? Bem, ele provavelmente já está louco, mas isso realmente torna as coisas difíceis para ele. E a maneira que o diabo e os demônios se manifestam não é por, sabe, casas assombradas. Quer dizer, o diabo fica animado em possuir um 2x4? Não é isso, não é o que os estimula. O que os estimula é manipular pessoas, animais, criaturas vivas. E quando são expulsos, eles não têm nada para possuir. Eles até dizem a Jesus, não nos expulse do homem para o abussos. Deixe-nos ir aos porcos, pelo menos eles estão vivos. Podemos fazer algo com eles. E então, sim, Jesus realmente os deixou entrar nos porcos, e todos eles pularam do penhasco. Então Satanás, quando ele está preso no poço sem fundo,
Ele está preso neste mundo, sem ninguém para tentar ou manipular por 1000 anos. Agora pense nisso. Tudo isso faz sentido? Onde estão os mortos em Cristo? Quando Jesus voltar, em que direção eles vão? Eles sobem. E os mortos, que são os perversos, o que acontece com eles quando Jesus voltar? Eles continuam mortos, não há ressurreição para eles. Diz, os restos dos mortos não ressuscitam até que os 1000 anos se completem. E os que vivem em Cristo, para onde vão? Eles sobem. Os ímpios que vivem quando Jesus vier, o que acontece? Serão destruídos pelo brilho da sua vinda? Então, quantas pessoas estarão vivas na terra quando Jesus vier? Depois que ele vier, eu deveria dizer. Ninguém. Então, o que o diabo tem que fazer? Sabe, a Bíblia diz que quando Cristo vier, os céus partem como um pergaminho. O sol escurecerá, a lua se transformará em sangue, então o planeta estará frio. Não vai ser o aquecimento global, vai ser o congelamento global. O planeta estará frio, escuro e desolado, e estará coberto de destruição. Vamos apenas tomar um minuto aqui e olhar alguns versículos que tratam desse assunto. Pergunta 3. Quem ressuscitará na segunda ressurreição e quando acontecerá? Mas os outros mortos, descrevendo quem? Os ímpios não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. O que significa que no final dos 1000 anos eles saem das sepulturas. Diz, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Agora observe, Jesus diz que há 2 ressurreições. A propósito, isto está em João 5, 28 e 29. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação será como um zumbi apocalíptico no final dos 1000 anos. Todos eles sairão dos túmulos. E alguém talvez diga, Pastor Doug, é bem claro que quando Jesus voltar, os justos ganham corpos imortais glorificados, mas e os ímpios? Quando forem ressuscitados no final dos 1000 anos, talvez eles estejam numa forma muito ruim. Que tipo de corpos eles terão? Eu não tenho certeza, mas eu acho que Deus vai deixar o suficiente para que eles saibam o que está acontecendo. E se ao sair do túmulo as suas costas ainda doerem, isso não é bom. Você provavelmente não estará na ressurreição certa. Você vai ter o velho corpo, e é isso que isso significa. Então, qual é a condição da Terra? Em que condição ela será deixada durante esse sábado de 1000 anos? Quando a Terra está descansando, é uma desolação, a Bíblia diz. Depois do terremoto devastador e da chuva de granizo, que começa aos 1000 anos. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores, de todo está quebrantada a terra. Agora, Isaías está falando sobre algo no passado ou ele está olhando para o futuro? Observe, ele está falando sobre como a terra será durante o milênio, no futuro. Observei a terra, Jeremias 4, 23. Agora, ao ler isso pela primeira vez, parece que estamos em Gênesis. Observei a terra e ela era sem forma e vazia. Parece familiar? Mas continue lendo. Também os céus, eles não tinham luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo e não havia homem algum. As aves do céu tinham fugido. A ideia é de que eles estiveram lá, mas agora se foram. Vi também que a terra fértil era um deserto. O lugar que tinha sido frutífero agora era um deserto. E todas as cidades estavam derrubadas. Não está falando de Gênesis. Todas as cidades estão quebradas. Por quê? Diante do Senhor, diante do furor da sua ira. O Senhor diz que ele virá e dará um fim, mas não um fim completo. Então, aqui, Jeremias está descrevendo um tempo, uma condição, quando o mundo está vazio. Todas as cidades estão quebradas, não há homem na terra. Deixe-me lhe dar mais versos. Eu sei que isso é novo para algumas pessoas. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Sabe, normalmente, depois de uma batalha, quando há muitos mortos, algumas famílias ou agências vêm e eles cuidam dos corpos, eles os enterram para que fique fora de vista, para que a vida possa continuar. Mas aqui diz que chegará um dia. Eu sei que não é uma foto bonita, mas chegará um dia em que os mortos e os do Senhor cobrirão a terra de ponta a outra e ninguém para lamentar, chorar ou enterrar. A propósito, eu não coloquei nenhum slide sobre isso, mas você lê em Apocalipse 19, que fala sobre o Senhor chama todas as aves de rapina, as águias, os abutres, para a festa. E está falando sobre a festa da carniça. E está descrevendo um tempo, muitas vezes depois das batalhas, quando os corpos cobriam os campos, o céu escurecia com aqueles pássaros cuidando. Eles costumam falar sobre isso. Você se lembra quando Golias disse para Davi, eu vou te matar e alimentar os urubus.
É só uma paráfrase. E Davi basicamente disse, não, vai ser o contrário. Mas era uma visão comum, o céu escurecer com todas as aves de rapina. E aqui está dizendo que toda a terra estará coberta. E diz, o Senhor diz, venham as aves e comam a carne de capitães e grandes homens e valentes, porque toda a terra está coberta com mortos nesse ponto. Eles não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Onde os santos estarão durante os 1000 anos e o que eles estarão fazendo? Jesus disse, eu virei outra vez. Deixe-me voltar. Vocês sabem disso. João 14, verso 3. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria vos dito, vou lhes preparar um lugar. E se eu for preparar um lugar para você, eu amo essa promessa. Eu voltarei. Ele prometeu isso e vai cumprir sua palavra. Eu creio que está muito próximo a propósito. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Agora eu só preciso de uma pausa. Respirar e explicar por que essa é uma questão tão importante. Existem duas visões concorrentes sobre o milênio. Você não pode conciliá-las. Um grupo, essa é uma teologia relativamente nova, que vem dos últimos 150 anos, mais ou menos. Eles acreditam que o milênio será passado aqui na Terra, e o que vai acontecer é que o arrebatamento será secreto. A igreja é arrebatada, mas a vida continua aqui na Terra durante esses 7 anos de tribulação. E depois dos 7 anos de tribulação, então Jesus volta com os santos. E então os santos estarão aqui na terra governando os ímpios por 1000 anos, e eu não gostaria disso. Quem pensaria que seria bom governar os ímpios? Satanás, de alguma forma, estará amarrado, então isso não é tão ruim. Mas nós teremos corpos glorificados. Os ímpios não, eles continuam tendo funerais, mas nós não. Isso simplesmente não parece fazer sentido. E nesse cenário, este é o cenário de Deixados para Trás, de Hal Lindsey e Tim LaHaye. Sabe, eu não questiono a sinceridade desses homens, eu apenas discordo respeitosamente. Porque em seu esquema, na profecia do último dia, eles sempre têm alguém vivo na terra. Eles não têm nenhum lugar para todos esses versos que dizem que a terra estará desolada e estará descansando. E Jesus disse, em que direção vamos quando ele vier? Ele diz, eu virei te receber para que você esteja nas mansões que ele preparou, onde eu estarei. E então nós claramente subimos quando Jesus vier. Diz que quando Jesus vier, os ímpios serão destruídos pelo brilho da sua vinda. Os mortos do Senhor cobrem a terra. Você não pode conciliar essas duas ideias. Então, não passaremos o milênio na terra, nós passaremos no céu. Eu vou dar mais versos sobre isso em 1 minuto. Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí está, pastor. Os justos reinam sobre os ímpios. Eu não quero reinar sobre os ímpios. O que quer dizer reinando? Bem, Jesus é o rei do universo. Fomos feitos à sua imagem. Ele não apenas nos redimiu, mas nós viveremos na capital do universo com o Todo-Poderoso, reinando com ele sobre toda a criação. Não é o tipo de reino onde você tem um rei déspota. É um reino de amor. Então, essa ideia de que estaremos mandando nos ímpios durante os 1000 anos, essa não é a minha ideia do céu. Vivendo e reinando com Cristo e exaltando sua bondade e amor a todas as criaturas não caídas, este é um pensamento emocionante. Aqui diz, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Isso é Apocalipse 20, verso 6. Isso vai acontecer no céu. Então, onde está o mar de vidro? Aqui está a chave que nos ajudará a entender isso. Agora, eu não tenho o slide disso, mas vou levá-los em nossas Bíblias. Eu acho que eu marquei isso com antecedência para que possamos encontrá-la bem rápido. Em Apocalipse capítulo 4, começarei aí. E você verá, e então iremos para Apocalipse 15. Aqui está a chave. Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Onde? Eu preciso da ajuda do meu público de estudo, porque eu sei que tem muita gente estudando com a gente por aí. E eu quero ter certeza de que estamos todos sintonizados e atentos a essas coisas. E uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Em que direção? Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então ele foi para o céu, e ele vê o trono de Deus, os 24 anciãos. Vá para o verso 6. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal. Tudo certo? Então, há um mar de vidro como cristal diante do trono. Agora, Apocalipse capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu, Apocalipse 15, verso 1.
grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal. Agora, as pessoas que têm que obter a vitória sobre a marca da besta viveram no passado, ou isso ainda é presente e futuro? Isso está falando sobre os últimos dias, não é? A marca da besta? Então, as pessoas, onde elas estão? No mar de vidro. E vi como um mar de vidro os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Então, quando Jesus vier, diz que nós subimos. Acabamos de ler que subimos para o céu. Estaremos no mar de vidro. Estes são os que obtiveram a vitória. Não estaremos aqui embaixo. E assim, eu queria enfatizar esse ponto. E o que estaremos fazendo? 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós, 1 Coríntios 6, 3, que havemos de julgar os anjos? Agora, o que isso significa? Antes de tudo, eu quero que você se livre da ideia típica do que julgamento significa. Na mente típica ocidental americana, se eu disser, imagine um juiz, tudo bem, se você fechar os olhos e imaginar um juiz, que cor é o seu manto? Preto. O que ele tem em sua mão? Um martelo. Veja, estamos todos unidos nisso. E o que ele está fazendo? Culpado? Inocente? Culpado? Inocente? Certo? Isso é. Então, você imagina um juiz andando por aí, declarando as pessoas culpadas ou inocentes e dizendo 40 anos, você está livre, ou qualquer outra pena. E o julgamento na mente judaica não é assim. Provavelmente você já disse, eles têm bom senso. Isso não significa que eles andam por aí dizendo culpado, inocente, inocente, culpado. Significa que eles estão avaliando. Eles têm boas habilidades de avaliação. Então, quando diz que estaremos julgando, agora, quando estivermos no céu, não está claro que, se formos arrebatados para encontrar o Senhor, quando Ele vier, estaremos salvos? E os ímpios estarão perdidos. Então não estaremos decidindo, o que provavelmente é uma coisa boa. Não estaremos decidindo quem será salvo ou perdido. Isso já está decidido. Mas vamos ter muitas perguntas quando chegarmos ao céu durante os 1000 anos. Eu tenho perguntas para 1000 anos. E por um lado, alguém disse, haverá 3 surpresas quando você chegar ao céu. Surpresa número 1, você lá. Surpresa 2, algumas pessoas que você nunca pensou que veria lá. Por exemplo, você tem... Estevão vai para o céu. Eu sempre tento imaginar, eu penso que vai ser Estevão, o mártir. Ele chega ao céu, ele está se regozijando com seus anjos, ganhando um tour privado, porque ele é um mártir, ele tem uma classificação especial e então ele vê um desfile, ele diz, o que é isso? Ah, eles estão levando Saulo no desfile por tudo que... O quê? Estevão? A última vez que ele viu Saulo, ele estava matando cristãos. E eu imagino Estevão dizendo para o anjo, sabe, eu não quero envergonhar vocês geralmente fazem um trabalho muito bom, mas vocês cometeram um erro. Esse cara não deveria estar aqui. Quero dizer, você não sabe que ele era o assassino para os fariseus? E eles dizem, ainda bem que você perguntou, Estevão, venha conosco. Eu costumava dizer que eles vão ver o vídeo juntos. Eu não posso mais dizer isso, então eu diria que eles vão ver um DVD, mas quase não se usa isso. Com a fibra, eu acho que agora é só baixar. De qualquer forma, eles vão para a biblioteca e Deus tem tudo registrado. E essas coisas, cada palavra ociosa que falamos está registrada. A Bíblia nos diz que tudo o que fizemos está registrado. Então ele o leva para essa biblioteca celestial e diz, deixe-me mostrar o que aconteceu. Ele mostra a Estevão, Paulo, na estrada para Damasco, aquela dramática conversão, o arrependimento de Paulo, 3 dias em pranto e choro pelo que ele tinha feito. Ele sempre teve remorso pelo que ele tinha feito para Estevão. O anjo diz, Estevão, sua última oração foi, não impute esse pecado a eles. Deus ouviu sua oração, perdoou Saulo. E ele diz, uau, sendo assim? Portanto, tem essa surpresa de pessoas que você nunca pensou que estariam lá. E a terceira surpresa é algumas pessoas que você diria, cadê o diácono João? Eu quero dar um oi para o diácono João. E o anjo diz, eu tenho más notícias. Vem cá. Quer saber? O diácono João parecia muito bom exteriormente. Mas você sabe, ele andava abraçado à sua Bíblia, sorria e cantava mais alto. Mas ele tinha alguns pecados secretos. A Bíblia diz, estas coisas em segredo serão proclamadas do alto das casas. E você vai, porque suponhamos que você tem um ente querido que não estará lá. E Deus quer que você o ame e confie nele.
Se eles não estiverem lá, Ele quer que você saiba que Ele fez tudo o que podia para salvá-los, mas Ele não teve outra escolha. Então, Ele nos deixará ver nos livros de registro para mostrar: eu queria salvá-los mais do que você queria que eles fossem salvos, mas eu não tive escolha. Baseado na lei e no Evangelho, isso foi o que eu tive que fazer. Então, Deus, estaremos olhando e julgando, avaliando os julgamentos de Deus. Isso é uma parte. E diz que você julgará os anjos. Bem, não julgaremos os anjos salvos, mas os anjos maus estarão afirmando esse julgamento. E isso fará mais sentido à medida que continuarmos com a lição. O que vai acontecer no final dos 1000 anos? Diz: eis que vem o dia do Senhor, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Sabe, Jesus disse aos discípulos: eu virei outra vez. Os anjos disseram a eles em Atos capítulo 1, esse mesmo Jesus há de vir assim como para os céus vistes ir. Ele deixou o Monte das Oliveiras. Uma versão da Bíblia, um evangelho diz que foi Betânia. Betânia está no Monte das Oliveiras, então é o mesmo lugar. E ele está voltando do jeito que foi. Então, no final dos 1000 anos, a Bíblia nos diz, ele virá e seus pés tocarão o Monte das Oliveiras que está defronte de Jerusalém para o Oriente. A propósito, esse é o imóvel mais caro para um cemitério do mundo. Todo judeu quer ser enterrado no Monte das Oliveiras por causa desse verso do Antigo Testamento. Eles dizem que querem ver o Messias quando ele vier. E vai rachar, se parte, e formará um enorme vale. Não pense no Grand Canyon. Eu estou falando de um vale com 500 quilômetros de diâmetro. Porque nesse vale, a Nova Jerusalém descerá. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, quem está na cidade? Os remidos, Jesus, os anjos bons. Esta tem sido a morada de Deus, e Ele está trazendo para o nosso mundo. E vai se estabelecer no próprio território que engloba a terra prometida. Então, tudo que Deus disse aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, essa terra será sua e seus descendentes para sempre. Deus está mantendo sua promessa? Está toda a fronteira, a grande borda estendida que Ele deu em sua promessa a Davi e Abraão, da terra prometida, estará toda contida dentro dos muros da Nova Jerusalém. E estaremos na cidade. Então, isso é no final dos 1000 anos. O que acontece depois de libertar Satanás de sua prisão? Por que ele estava preso? Porque ele é viciado em trabalho e não tem nada para fazer. Ele estava preso pelas circunstâncias. Você pode imaginar, esse diabo, ele disse a todos aqueles outros anjos, ele disse, se vocês confiarem em mim, eu tenho um plano melhor que Deus. Apenas confiem em mim, nós vamos vencer. E durante esses 1000 anos, eles provavelmente o perseguirão ao redor do planeta, dizendo, ouvimos você, perdemos a eternidade por sua causa. E ele tem que ouvir isso. E, finalmente, no final dos 1000 anos, a cidade, o mundo que estava escuro, será iluminado, porque a Bíblia diz que a cidade é tão brilhante quanto o sol. Você se lembra do nosso estudo sobre isso? Desce e ilumina a prisão. E Jesus, quando seus pés tocam o Monte das Oliveiras, ele chama todos os mortos que já viveram. Como uma grande agulha hipodérmica entrando no planeta, a Nova Jerusalém descendo, Cristo diz, saiam. E todos os ímpios que já viveram através dos tempos, podem ser bilhões, sairão de seus túmulos. E quando esses 1000 anos terminarem, Satanás será solto de sua prisão. Agora ele tem um grande número de pessoas para tentar e manipular mais uma vez. Ele volta ao trabalho e ele tem toda essa energia reprimida. O que Satanás fará quando os ímpios forem ressuscitados? E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha. Eu acho que eu tenho um verso aqui que fala sobre Gog e Magog. Eu não vou ler ele ainda. Quem estiver assistindo e tiver uma Bíblia, você pode ter uma aqui também? Se você estiver comigo, vá até o livro de Ezequiel, capítulo 38. Eu quero apenas destacar alguns versos. Lembre-se. Quem são Gog e Magog? Tenho alguns amigos queridos que dizem isso é Rússia e China. Não há nada na Bíblia. Diz Gog e Magog. De onde? Dos 4 cantos da terra. Não diz nada que é do norte, está falando de algo global. Você encontra Gog e Magog mencionados em Gênesis capítulo 10. Eles eram antigos inimigos do povo de Deus. Por favor, lembre-se disso e Apocalipse fará muito mais sentido. Todos os nomes próprios em Apocalipse são simbólicos. Fala sobre o Egito, não é o Egito real. Fala de Sodoma, Sodoma se foi. Fala de Balaão, Balaão está morto.
fala sobre Jezabel, fala sobre as características dessas pessoas, não delas literalmente, mas elas são famosas na Bíblia por seus feitos. Gog e Magog, Gog ou outro Magog, simplesmente significa da matriz de Gog ou fora de Gog, os filhos de Gog. Então está dizendo Gog e seus filhos, é como Babilônia e suas filhas. Herodias fez sua filha dançar. Você pode ler sobre Jezabel e sua filha Atalia. Todas perseguiram os profetas de Deus. E então, é como se esses líderes e seus filhos, isso é, tudo o que Gog e Magog significam. Eles eram os antigos inimigos do povo de Deus. Eles representam os inimigos de todas as eras, que lutaram contra Deus. Diz, deixe-me ver aqui, Ezequiel 38, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Eu não posso ler todo o capítulo 38, mas eu quero ir para o verso 16. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem. Que palavra eu disse? Como o quê? Como uma nuvem, para cobrir a terra. Isso será nos últimos dias. Quando acontecerá? Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Vá para o verso 22. E contenderei com ele por meio da peste do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, sobre as suas tropas e sobre muitos dos povos que estiverem com eles. Todas as tribos chorarão por causa de Cristo, os perdidos. Farei chover sobre ele chuva inundante, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre. Bem, isso aconteceu no passado? Não, então essa é uma profecia do futuro, não é? E eu não posso ler o capítulo inteiro, é incrível como isso revela o Apocalipse para nós. Então o diabo, o que acabamos de ler, cobre a terra como uma nuvem, muitos como uma areia do mar. O diabo vê esse vasto exército, todos os ímpios, bilhões, que já viveram, são trazidos de seus túmulos. E ele diz, quer saber? Há muito mais de nós fora da cidade do que os que estão dentro da cidade. E alguém disse, a esperança é a última que morre. Eu acho que isso é verdade até para o diabo. Ele pensa, talvez. Ele não desiste. Eu me lembro dessa história sobre Gal. Ela trabalhava em um escritório, ela era cristã e trabalhava com um ateu. E ele sempre foi pessimista, negativo, e ela sempre positiva. Ele chegava e dizia, como o tempo está horrível, que tempestade. Ela dizia, teremos lindas flores mais tarde. Não importava o que ele dissesse, ela sempre retornava positivamente. Isso deixava ele louco. Um dia ele teve uma ideia. Agora eu pego, eu sei que ela não vai poder dizer nada de bom sobre isso. Ele entrou e disse, não, o mundo está cheio de tanta miséria. O diabo, ele é realmente horrível, não é? Ela disse, bem, certamente ele está ocupado. O diabo é um viciado em trabalho, ele está ocupado, ele não para. E assim que ele vê que tem pessoas para manipular, ele tenta despertá-los. Agora, quem ele tem nesse grupo? Ele tem alguns gênios militares. Provavelmente, Alexandre o Grande, você sabe, ele tipo que bebeu até a morte. Eu não suponho que ele esteja no céu. Napoleão? Grande líder militar. Eu não incluí o Hitler porque ele não era um líder militar tão bom. Ele era apenas um palestrante motivacional. Mas então, você tem esses gênios e você tem toda a ciência das pessoas que viveram antes do dilúvio, dos últimos dias, e eles têm todos esses recursos do mundo. Eles dizem, vamos fazer armas e vamos lançar um ataque à cidade de Deus. E marcharam sobre a superfície da terra e cercaram o arraial dos santos. Sobre o que é o acampamento dos santos? A Nova Jerusalém, que desce do Deus do céu. É a Nova Jerusalém. E diz, e cercaram a cidade, a amada cidade, nós sabemos o que é. E eu quero fazer uma pausa aqui. Chamamos isso de final dramático. Identificação da estação. Certo. Estamos estudando o milênio. O que 1000 significa? 1000. Ênio, anos. A palavra milênio não está na Bíblia. O ensino é chamado de 1000 anos. Você não encontra a palavra trindade na Bíblia. E eu acho que nem a palavra Bíblia na Bíblia. Eu acho que a palavra biblos está no grego. Mas, então, é um ensinamento que fala sobre esse período de 1000 anos. Quando a Terra está desolada, vamos rever onde estamos agora. O milênio começa com a primeira ressurreição. Jesus vindo, os ímpios são destruídos. Por 1000 anos viveremos e reinaremos com Cristo no céu durante esse tempo. E então, no final disso, quando a Nova Jerusalém descer, os ímpios serão ressuscitados e o diabo vai tentar fazer com que eles lancem um ataque contra o povo de Deus. Novamente, este é Ezequiel 38, 16. E subirás contra o meu povo Israel,
como uma nuvem para cobrir a terra. A Bíblia diz que o número deles é como a areia do mar, e até o Apocalipse usa a palavra nuvem. Imagine, agora somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Infelizmente, a maioria não está salva. Largo é o caminho que leva à destruição. E eles vão cercar a cidade de Deus, e o diabo vai infundi-los com seu próprio entusiasmo e poder. Sabe, ele é um anjo poderoso. E diz que podemos tomar a cidade. A última vez que viram Satanás, ele estava se passando por Cristo. E ele vai dizer, eu sou o legítimo dono dessa cidade. Essas pessoas são as que tiraram ela de mim, mas podemos pegá-la de volta. Eu lhes darei poder, sigam-me, confiem em mim. E eles estarão desesperados, é a sua última esperança. E eles cobrem a terra. Nesse momento crucial, o que vai parar tudo? E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, assim que eles estão se preparando para lançar esse ataque contra a cidade de Deus, Cristo é elevado acima da cidade, sentado em um trono branco, e a glória que emana é mais brilhante que o sol, e o poder que faz com que todos congelem. O poder de Deus é tão incrível que tudo o que eles vão fazer é como, sabe, quando o fogo de Deus desceu nos dias de Elias, e o que Israel fez? Eles caíram de joelho e disseram, o Senhor é o Deus, o Senhor é Deus. Eles viram o poder de Deus. Quando ele deu os 10 mandamentos, o povo covarde, eles disseram, Moisés, não deixe Deus falar conosco. Quando Cristo, em sua glória, se levantar em seu trono branco, todo mundo congela em seu lugar. E esse é o tempo do que você chamaria de o grande julgamento do trono branco. E durante este tempo, a Bíblia diz que todos serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros. E se nossos nomes não estiverem no livro da vida, então seremos lançados em um lago de fogo, que virá em apenas um momento. Mas, quando eu pensava no julgamento do trono branco, eu costumava ter essa ideia. Deus vai alinhar todos os que já viveram em uma fila bem longa. E ele vai dizer, ok, um por um, vamos pegar os livros e pegar as testemunhas e testemunhar. Ali terá um advogado de defesa, outro de acusação, e quem sabe quanto tempo um caso pode demorar. Se fosse na América, levaria muito tempo. Quero dizer, há algumas pessoas que são claramente culpadas e estão no corredor da morte há 20 anos. Mas não é assim que Deus vai fazer. Me acompanhe. O Senhor pode salvar 20 pessoas em um momento? No Pentecostes, não foram 3.000 salvos em um dia? 5.000, alguns dias depois? O Senhor pode julgar milhões de uma vez. Ele pode. Como todos estão diante do Senhor? Em um panorama no céu, o Senhor mostrará o plano da salvação. E como Ele fez tudo o que podia para salvar cada indivíduo. Mas eles não puderam, não participaram, não se entregaram, não confiaram nele. E não serão salvos. E os seus atos, os lugares onde, em grande detalhe, eles foram conduzidos pelo caminho certo e eles se voltaram contra Deus. Ficará claro? Eu acho que vai haver pessoas lá de fora da cidade. Elas vão olhar em volta e vão dizer, oh, eu estou aqui por sua causa. Eu estou aqui por sua causa. Por que você me enganou? E as pessoas de fora da cidade estarão olhando para as paredes e verão os redimidos. E eles vão dizer, oh, esse é o cara que eu persegui. Lá na cidade. E eu estou fora da cidade. Vai ser a hora do grande, mega acerto de contas para todos. Sempre dizemos, a vingança é minha. Deus diz, eu te retribuirei. Há um dia de justiça e julgamento. Agora, eu não sei exatamente quanto tempo vai demorar, mas naquela hora, eu acho que todo mundo vai se entender com os segredos da vida. Vamos nos conformar com as pessoas que tratamos bem e estão na cidade por causa da nossa influência adequada e nosso amor por elas. E haverá pessoas que teremos que olhar que estarão fora da cidade por causa da nossa influência. Mas haverá um dia, note isso. Este é o grande final. Jesus diz em Mateus 25, o dia está chegando, quando como um pastor de ovelhas, ajuntarei todas as nações diante de mim, as ovelhas e os bodes, os anjos bons e os anjos maus. Um grupo à direita, bem está servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. O outro grupo, no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, depois que este julgamento estiver concluído, o que acontece? Como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Este é o momento em que todos, fora da cidade, dentro da cidade, eles verão a justiça e a bondade de Deus em todo este plano de salvação. Eles confessarão a Deus
E no nome de Jesus, todo joelho dobrará. Das coisas no céu, tudo em cima, e as coisas na terra, e tudo embaixo, e as coisas embaixo da terra, toda criatura se curvará. Toda a língua, isso significa só a língua dos salvos? A língua dos perdidos? Os anjos bons, e o diabo, e até os anjos maus. Provavelmente, contra seus desejos íntimos ou seu orgulho, ele ainda será obrigado a reconhecer que Deus foi bom. Jesus é o Senhor. Veja, o diabo disse a Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu te darei o mundo. Jesus disse, eu não vou tirar isso de você desse jeito, eu vou tirar pelo meu sangue, eu vou redimi-los. E agora, em vez de Jesus reverenciar o diabo cairá e reconhecerá e reverenciará Jesus. E ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Então, o que é que estamos declarando? Declaramos seus julgamentos, que são bons. Isso é o que significa quando diz que o julgamento é dado aos santos. Vamos declarar que Deus é justo. O que acontece a seguir? Bem, o que acontece a seguir, antes que o fogo desça, como acabamos de ler em Ezequiel, Satanás ainda, enquanto eles se levantam de seus joelhos, ele diz, sigam-me, nós podemos tomar a cidade, é a nossa última chance. Ele ainda não consegue parar. Agora, eu poderia fazer uma pausa aqui e tentar responder a pergunta que você está pensando. Por que Deus passa por toda essa farsa de dar ao diabo outra chance? Por que ele não o deixa apenas ser destruído? Ou o julga quando ele vier? Tenha em mente, todo o universo e os anjos não caídos, eles uma vez amaram Lúcifer. Ele viveu, talvez, eras antes da sua queda na rebelião. Talvez 1 milhão de anos, não sabemos. Mas Deus está se preparando para destruir a criatura mais alta que já viveu e que já foi criada. Deus está demonstrando, mesmo depois de Lúcifer ter tido 1000 anos para considerar os resultados, ele está andando por este planeta desolado, quebrado, ele está olhando para os resultados da sua rebelião e ele diz, meu governo será melhor? E os anjos dirão, é mesmo? Olhe. Mesmo depois de tudo isso, ele não pode mudar. Ele perdeu todas as qualidades resgatáveis. Deus dirá, antes que eu faça cair a chuva de fogo, eu quero que todos saibam que eu não tive escolha. Satanás, mais uma vez, tenta fazer com que todos lancem um ataque contra Deus. E provavelmente todos eles se voltam uns contra os outros e tentam ligar essa grande confusão. E finalmente Deus executa o que você chama de terceira fase do julgamento, a parte executiva do julgamento. A sentença é proferida. Fogo desce do céu e devora. E este é o fogo de enxofre que acabamos de ler em Ezequiel 38. E enquanto chove esse fogo, se cria um lago de fogo. E todos serão punidos de acordo com o que merecem naquele lago de fogo. E aquele que fez muitas coisas será açoitado com muitos açoites. Poucas coisas, poucos açoites. E assim há variados graus de punição. Satanás sofrerá por mais tempo. Diz, pelo menos dia e noite, até que ele se vá. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora, esse é o ato estranho. Deus não gosta de lançar os perdidos no lago de fogo. Mas tenha em mente, a Bíblia descreve isso como a segunda morte. O mundo queima para sempre? Não. Vamos rever o que aprendemos. O milênio começa com a primeira ressurreição, segunda vinda. Durante os 1000 anos, viveremos e reinaremos com Cristo na cidade, que é como um sábado de 1000 anos. A terra é uma desolação durante esse tempo. No final dos 1000 anos, você tem a segunda ressurreição. A cidade santa desce, e esse grande julgamento acontece. Durante o milênio, os justos estão no céu, a terra está desolada. Depois que o fogo se apaga, o que Deus fará para o seu povo? Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nenhuma grande barreira nos separando. Nós, segundo a sua promessa, 2 Pedro capítulo 3, verso 13, esperamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. E esse é o ponto onde Deus diz que ele vai, Apocalipse 21, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Onde Deus e os justos finalmente viverão? Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amigos, esse é apenas eu acho um belo estudo. Mostra a justiça de Deus, mostra o ponto culminante do plano da salvação.
como Deus fará tudo o que Ele puder para salvar o máximo que puder, mas em algum ponto Ele tem que purgar o pecado do universo. Não haverá mais diabo, não haverá mais demônios, não mais pecadores perversos, todas as coisas serão feitas novas. Todos serão punidos no lago de fogo de acordo com o que eles merecem. E depois, nas cinzas do planeta purificado, Deus faz um novo céu e uma nova terra, onde não há mais dor, tristeza, morte, todas as coisas são novas. Ele quer que você faça parte desse reino, mas para fazer parte desse reino, Ele quer te dar um novo coração agora. E você consegue isso vindo a Jesus, assim como você está. E Ele pode te transformar e te dar aquele novo nascimento. Vamos todos nos encontrar novamente algum dia. Eu espero que você queira estar dentro da cidade, amigos, quando esse dia chegar. Jesus pagou seu resgate. Ele pagou sua passagem para te ter dentro da cidade. Você precisa aceitar pela fé. Convide-o para o seu coração e deixe que Ele o crie em uma nova criatura. Ele fará isso. Deixe-me orar com você. Amoroso Deus, te agradecemos por esse estudo encorajador que tivemos hoje, onde não haverá mais pecado, não haverá mais sofrimento, e que todas as coisas serão feitas novas. Não haverá mais diabo. E, Senhor, estamos felizes em saber que o universo pode entrar na eternidade purificado de toda dor. E eu oro, Senhor, para que possamos ter essa experiência. Esteja com cada pessoa que assiste. Eu oro por alguns que não tomaram essa decisão e que agora dirão. Na verdade, eles podem orar comigo nesse momento. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre em meu coração. Perdoe meus pecados e eu me arrependo deles. Me dê um novo coração e comece a me mostrar através da Tua palavra como viver para o Senhor. Amém.